Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura, ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, eu sou a Filipa Melo e este é o primeiro episódio da segunda série do podcast Haja Saúde, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Nesta segunda série vamos abordar os cuidados de saúde primários. Vamos falar precisamente sobre o que é que significa ter um médico de família. E para isso senta-se hoje no consultório o Dr. Flávio Ribeiro, diretor clínico para a área de cuidados de saúde primários, na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutor, eu vou-lhe pedir antes de mais que se apresente. Eu terminei o meu mestrado integrado em Medicina em 2011. No próprio percurso do curso sempre me interessei muito pela área dos cuidados de saúde primários. Quando tive depois a oportunidade de fazer essa escolha de especialidade médica, foi a opção que tomei. Terminei essa especialidade em 2017. Entrei nos quadros do Ministério da Saúde, no ACES Médio Tejo, e desde então exerço medicina como médico de família no Centro de Saúde de Abrantes. Iniciei depois um projeto, num conjunto com outros colegas e outros profissionais, na construção daquilo que depois veio a ser a USF Beira Tejo. O USF é uma unidade de saúde familiar. Exatamente. E que também iremos abordar um pouco sobre o que é que... Perceber as siglas, o que é que são estas siglas. Depois, no desenvolvimento desta atividade, fui convidado para integrar aquilo que era, na altura, o Conselho Clínico e de Saúde do agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que estive a presidir desde 2020 até 2023, e com a última reforma do Serviço Nacional de Saúde, que veio generalizar o modelo de unidades locais de saúde, mais uma das siglas. Das ULS. Exatamente. Iniciei então esta função como diretor clínico para a área dos cuidados de saúde primários desde janeiro de 2024. Quem é um bocadinho mais velho lembrar-se-á da figura do João Semana, do médico, que era o médico que faz tudo, cobria as várias aldeias à volta do sítio onde morava. Do João Semana até ao médico de clínica geral e ao médico de família, pode fazer esta distinção. O João Semana é, no fundo, o antepassado dos dois. Se calhar é a figura comum, não? Sim, exatamente. É o Zé Povinho do médico de família e do médico de clínica geral, não? A medicina sempre foi uma área de conhecimento que teve um desenvolvimento histórico muito próprio e, portanto, foi construindo também uma importância própria com aquilo que as pessoas consideram muitas vezes que há de mais importante, que é ter saúde. E, portanto, a área dos médicos e, em particular, aquilo que é a clínica geral, a capacidade de tratar doenças, de prevenir, de ser, de certa forma, o agente em que qualquer pessoa tem confiança para depositar e para relatar aquilo que são os seus sintomas, as preocupações. Teve um percurso depois de estruturação que acompanhou a história nos vários momentos, começando por essa figura, o médico que estava nas localidades. Estamos a falar do século XVIII. Antes disso era o curandeiro, ou o médico do rei. Não é? Exato. Sabia um bocadinho tudo, não é, doutor? Tinha que saber. Era um médico de sintomas. Exatamente. O número de médicos ou o número de profissionais capazes para fazer estas funções também era muito mais reduzido do que na atualidade e, portanto, havia uma necessidade de ter uma abrangência que permitisse resolver o maior número de problemas. Nós sabemos que a saúde não é só o contexto de tratar doenças, é todo um contexto
de uma definição que a própria Organização Mundial de Saúde veio trazer de um estado de bem-estar físico, psicológico, social, e não a mera ausência de doença. Isto é, acabava por ser um profissional a quem as pessoas recorriam nas mais variadas situações. E depois, com a evolução do próprio conhecimento, com aquilo que era a área cirúrgica, a área médica, as especialidades, as especializações, criou-se esta necessidade de cada vez mais haver esta especialização médica, que depois tem percursos formativos diferentes. O médico de clínica geral ou o médico generalista, portanto, o médico que, terminando aquilo que é o curso de medicina, passa depois por um processo de formação comum, portanto, um processo de formação geral, que no caso de Portugal é de 1 ano, que o habilita depois então a ter autonomia para o exercício da medicina. E a partir daí, esse médico generalista pode tomar um conjunto de opções dentro daquilo que são as possibilidades de escolhas das diversas áreas de especialidade. Mas é um médico que tem um panorama geral, não é? No fundo, exatamente. Vou só interrompê-lo e introduzir aqui outra categoria, digamos assim. Então, o que é um internista? O médico internista é o médico especialista em medicina interna. Portanto, é o médico também com uma abrangência de conhecimento do ponto de vista de doenças e de conhecimento médico, que exerce uma atividade tendencialmente mais do foro hospitalar, de diagnóstico, de tratamento, de seguimento e encaminhamento também, do ponto de vista daquilo que são as doenças que necessitam de um seguimento, muitas vezes, que exige uma abrangência que não se coaduna a uma especialidade apenas, não é? É uma área, exatamente, é uma área de especialização, depois que tem uma função muito própria dentro das estruturas de saúde, da estrutura de próprios internamento hospitalar, de urgência, de consulta externa. Depois temos naturalmente aquilo que é a medicina geral e familiar. Médico de família. Em que o percurso entra na mesma forma com uma formação geral e passa depois por uma formação especializada num internato, ademais, de 4 anos. Portanto, é uma especialidade que abrange toda a vida, desde o nascimento até à morte, que exerce muitas vezes do ponto de vista comunitário, integrado aquilo que hoje em dia se chamam as unidades funcionais, as USFs, as UCSPs, mas que tem uma abordagem muito abrangente do ponto de vista daquilo que são os problemas de saúde agudos, problemas de saúde crónicos, tem uma atividade muito focada também na promoção da saúde, na prevenção da doença, nos diferentes estágios de prevenção, de forma a tentar e a fazer com que as doenças que possam vir a existir ou sejam prevenidas ou sejam diagnosticadas numa fase mais precoce, que permitam naturalmente ter um prognóstico muito mais favorável e muito mais capaz de evitar as complicações das próprias doenças que surgem. Ou seja, é um clínico de proximidade, não é? É uma espécie de representante da saúde o mais próximo possível do cidadão na sua área de residência. Certo. O que é extremamente importante. Nem todos os portugueses têm médicos de família. O que é que faz atribuir um médico de família a uns e não a outros? É uma dúvida também muito frequente. A própria estruturação do sistema de saúde e, em particular, do Serviço Nacional de Saúde tem como base, e aquilo que nós designamos muitas vezes a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, os cuidados de saúde primários. E dentro dos cuidados de saúde primários, o profissional médico que está adscrito a estas funções é o médico de família. A própria Constituição e aquilo que dizem as mais diferentes legislações prevêem que cada português tenha direito e cada cidadão tenha direito a ter um médico de família. Mas portanto, não chegam, que presta os cuidados personalizados, os cuidados centrados no doente e abrangentes e comunitários. De certa forma, aquilo que existe hoje em dia, e existem diferenças do ponto de vista geográfico e regional no nosso país, faz com que, infelizmente, exista um conjunto de cidadãos que não têm acesso ainda a este profissional. Isto, obviamente,
por um conjunto de situações derivadas de termos nos últimos anos assistido a um conjunto de aposentações, um conjunto grande de saídas de médicos do ativo. Qualquer cidadão tem direito à prestação, que tenha direitos de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, tem direito à prestação de cuidados médicos, mesmo não tendo um médico de família, claro, prestado o cuidado. São regimes que não dão acesso a uns cuidados personalizados e que não têm também a abrangência do médico de família com a formação que eu tinha referido do ponto de vista daquilo que é a capacidade de oferecer os serviços e a carteira de serviços que nós temos completa nas nossas unidades funcionais dos cuidados de saúde primários, nomeadamente as unidades de saúde familiar. Aquilo que está previsto é que exista um grupo de cidadãos que têm uma prioridade no acesso a médico de família. Qualquer pessoa que que pretenda ter um médico de família, aquilo que deverá fazer é dirigir-se ao centro de saúde da área de residência e manifestar essa vontade, caso não tenha sido ainda inscrito nesse centro de saúde. Porquê? Porque muitas vezes nós temos centros de saúde com quadros médicos que têm realidades onde a cobertura é total ou praticamente total. Também nada obriga um cidadão a ter um médico de família, isto é, o cidadão pode optar por ter um seguimento diferente, mas aquilo que está previsto no nosso enquadramento legal é termos precisamente, há um direito à saúde que é manifestado sempre com a perspectiva daquele cidadão ter um médico e já agora também um enfermeiro de família, portanto uma equipa de saúde familiar que tem então estas atribuições. Aquilo que está previsto também na legislação e no enquadramento é que existe também uma prioridade que é dada, nomeadamente às crianças até aos 2 anos, às grávidas, aquelas pessoas com comorbilidades ou com multimorbilidades, portanto que tenham um conjunto de doenças, muitas vezes elas crónicas, que também têm aqui uma necessidade maior deste acompanhamento. Exatamente, que é uma das características também daquilo que eu já tinha referido no âmbito da medicina geral e familiar, que é a perspectiva de ter um cuidado personalizado, um profissional de referência, um profissional que está habilitado e capaz a ser como que, entre aspas, um advogado do doente para poder... E uma âncora, não é? Exatamente, para poder, através da relação que estabelece, a relação médico-doente, permitir prevenir e também resolver os problemas de saúde e, de certa forma, a interpretação dos sintomas, dos sinais objetivos, do exame objetivo, de todo o contexto e da atividade clínica subjacente às necessidades demonstradas por essa pessoa e já agora por essa família, porque outra das características também é que a medicina geral é também familiar, isto é, quando existe é chamada inscrição, portanto, da pessoa no centro de saúde, privilegiada a inscrição familiar e a inscrição familiar do agregado desta pessoa. Este seguimento é integrado numa raiz familiar, mas, de certa forma, o colocar os cuidados de saúde primários e os médicos de família como parte integrante de um sistema faz também com que deixemos este sistema que está dividido em níveis de cuidados, os cuidados primários, os cuidados secundários, os cuidados hospitalares, os cuidados continuados, e cada um tem o seu papel. O que nós sabemos é que se nós tivermos cuidados de saúde primários robustos, com abrangência, portanto, comunitária, proximidade, que são tudo características daquilo que nós temos difundido pelos nossos centros de saúde. Nós temos na nossa região, na região do Médio Tejo, 65 portas, entre aspas, abertas daquilo que é a nossa rede de cuidados primários. Temos uma acessibilidade, uma capacidade de dar uma acessibilidade diferente do que tivermos os cuidados estritamente focados num contexto mais hospitalar. Portanto, o que tem naturalmente uma importância fundamental também. Nós necessitamos, todos os cuidados são importantes e aquilo que pretendemos e sabemos, e está também estudado, é que estes cuidados de saúde primários resolvem uma importância de quase, com muitas vezes, mais de 90% das necessidades em saúde. Vamos agora às siglas, doutor. Exatamente. Resumindo, quais são as várias siglas? O USF, o que é? O USF é uma unidade de saúde familiar. É uma unidade de cuidados personalizados
constituída por profissionais médicos, enfermeiros e por secretários clínicos, que têm uma característica de serem unidades criadas por candidaturas e por manifestação de vontades e compromissos dos próprios profissionais. Tem uma característica associada a um funcionamento de forma autónoma, do ponto de vista de organizativo e técnico. São unidades que assumem um compromisso de prestar cuidados de saúde personalizados a uma população, tendencialmente de uma área geográfica, que estão associados àquela unidade funcional. Limitados, sim. Segunda sigla, UCSP. A unidade de cuidados de saúde personalizados é, de certa forma, uma situação análoga à unidade de saúde familiar, mas que é integrada por profissionais que não manifestaram a vontade de integrar uma USF ou que não integram estas unidades de saúde familiares. Porque, como eu disse, as unidades de saúde familiares têm, hoje em dia, nós ouvimos falar nas unidades modelo B, portanto as unidades do Serviço Nacional de Saúde. Como eu disse, têm uma organização própria e com autonomia de funcionamento, que se associa também a uma contratualização de cuidados e de indicadores de saúde que são avaliados e que também permitem a estes profissionais ter acesso a um conjunto de incentivos. As UCSPs têm um funcionamento dentro daquilo que referi para as USFs, mas não têm este componente associado de autonomia e de direitos. Exatamente. Pronto. A diferença é a nível organizativo. Sim. São cuidados, acima de tudo, personalizados, em que existe uma equipa de família, um médico e um enfermeiro, que presta cuidados individuais ou familiares, portanto, numa lógica de ficheiro, de lista, aquilo que nós consideramos as listas dos médicos de família. Outra sigla, UCC. As UCCs são Unidades de Cuidados na Comunidade. O que é que significa? Ao contrário das USFs e das UCSPs, as UCCs, as Unidades de Cuidados na Comunidade, não têm este cariz tão personalizado. Portanto, são unidades coordenadas, ao contrário das USFs e das UCCs, que são coordenadas por médicos, são coordenadas por enfermeiros e têm um cariz comunitário. Portanto, são unidades que abrangem uma determinada área geográfica e estão voltados muito para esta atividade comunitária, dirigida muitas vezes, e uma grande parte do trabalho feito também naquelas pessoas com menor autonomia, com certo grau de dependência, atuam também na área dos cuidados continuados integrados, portanto são unidades que integram também a Rede Nacional de Cuidados Continuados, com as chamadas ECCIs, que são as equipas de cuidados continuados integrados. Os cuidados paliativos estão integrados aí? Os cuidados paliativos são um nível de cuidados diferentes que não estão integrados aqui. Não estão integrados nas UCCs. Mas a premissa, portanto, mantém-se a mesma. Isto é, são unidades de cariz comunitário que tendencialmente vão ter com as pessoas, portanto, do ponto de vista no seu domicílio, prestam cuidados àquelas utentes dependentes que têm no seu domicílio uma capacidade de se manterem no seu tratamento e no seu seguimento autónomas ou com dependência, exatamente, ou com dependência, mas que atuam também no âmbito comunitário, têm intervenções importantes, muito importantes na área, por exemplo, da saúde escolar, nas áreas comunitárias das diversas estruturas, muitas vezes que existem, que são partilhadas, nomeadamente na área das crianças e jovens em risco, na áreas de conselhos de ação social, que trabalham também muitas vezes esta área de fragilidade. Hoje em dia fala-se muito também no papel do apoio aos cuidadores, das pessoas que necessitam de um apoio não só de saúde, mas das próprias atividades da sua vida diária, e dão também um apoio muito importante na área da saúde mental. E esta atividade comunitária tem também este foco na prevenção, no seguimento, na reabilitação, portanto, naquilo que é a capacidade do serviço de saúde ir ter com as pessoas. Acontece uma infelicidade, por exemplo, de a pessoa ter um acidente vascular cerebral e de repente ter uma quebra importante na sua mobilidade. Se nós conseguirmos prestar cuidados de saúde e de reabilitação na casa destas pessoas e não fazer com que tenham que vir ao hospital para fazer esta continuação deste tipo de cuidados, nós sabemos que vamos ter ganhos em saúde e aqui vamos atingir também ganhos de eficiência do ponto de vista daquilo que é a distribuição dos recursos. Que, como Ou seja, sabemos, conforto para o próprio utente e conforto
para Exatamente. os outros utentes que podem dispor de outra forma dos serviços, que estão à disposição das pessoas. Obviamente que estas unidades não articulam, não deixam de articular entre si e, portanto, as pessoas que são acompanhadas e os doentes que são acompanhados por estas unidades não deixam de ter o seu médico de família, não deixam de ter a sua equipa de saúde familiar, mas acaba por ser uma atividade complementar entre as diferentes áreas de intervenção que permitem obter ganhos em saúde. E hoje em dia todos nós temos a noção de que a saúde tem, e é importante que vá ter com as pessoas. Portanto, a importância que as pessoas dão à saúde não é só quando estão doentes. Nós queremos também manter as pessoas saudáveis durante mais tempo. Queremos prevenir as doenças, queremos promover a saúde. A área de intervenção também destas unidades, posso dar depois muitos exemplos, mas, por exemplo, naquilo que são na área da saúde materna, a preparação para o parto, depois o acompanhamento em termos de amamentação e portanto, são tudo áreas que se conjugam, obviamente. E essa palavra-chave que o doutor disse, que é conforto. E conforto também, exatamente. Vamos interromper aqui a conversa para ouvirmos a Diana Ralha, numa nova rúbrica que agora temos nesta segunda série do Haja Saúde, é o bilhete de identidade de uma unidade funcional da ULS Médio Tejo. Vamos ouvi-la. Vamos começar esta rúbrica apresentando uma fotografia de grupo dos cuidados de saúde primários da ULS Médio Tejo. Os cuidados de saúde primários da ULS Médio Tejo são constituídos por 62 locais de prestação de cuidados de saúde primários, organizados em 10 unidades de saúde familiar, as USF, com um total de 7 polos, 10 unidades de cuidados de saúde personalizados, as UCSP, com um total de 35 polos, 7 unidades de cuidados na comunidade, as UCCs, uma unidade de saúde pública, uma equipa coordenadora local e serviços assistenciais partilhados. Integram ainda a carteira de serviços prestados pelos cuidados de saúde primários uma consulta respiratória na comunidade para os utentes de toda a área de abrangência do Médio Tejo, no âmbito do Programa Nacional para a Tuberculose, 2 serviços de atendimento complementar, os SAC, nos centros de saúde de Mação e Ferreira do Zezer, que funcionam em dias não úteis, ou seja, nos fins de semana, um serviço de juntas médicas de avaliação das incapacidades que funciona no Centro de Saúde de Constância e um centro de vacinação internacional que funciona no Centro de Saúde do Entroncamento. Estão inscritos nos cuidados de saúde primários da ULS Médio Tejo mais de 180 mil utentes, 129 mil dos quais tinham, em 2024, médico de família atribuído. São mais de 72% da população com cobertura de médico de família, não obstante as dificuldades transversais da região de Lisboa e Val do Tejo. Para servir os utentes, trabalham nos cuidados de saúde primários da ULS Médio Tejo mais de 600 profissionais de saúde, dos quais o grupo profissional com maior peso são os enfermeiros, seguidos dos assistentes técnicos e, claro, dos médicos de família. Durante o ano de 2024, foram realizadas mais de 500 mil de consultas médicas nas unidades funcionais dos cuidados de saúde primários da ULS Médio Tejo. Foram, no total, expressivas 579.856 consultas, o que equivale a mais de 1.500 consultas realizadas por dia. Os profissionais de enfermagem realizaram 334.092 consultas ao longo do ano passado e foram responsáveis por mais de 30 mil visitas domiciliárias às residências dos utentes. Já os médicos de família, em 2024, realizaram 1.900 atendimentos ao domicílio. Regressamos à conversa com o Dr. Flávio Ribeiro, diretor clínico para a área de cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Doutor, já falámos das siglas, não falámos de todas, mas as unidades funcionais de cuidados de saúde primários não são a única coisa que existe neste âmbito, certo?
Exatamente. Não vivem só de siglas. Exatamente. E não vivem só de médicos e enfermeiros, não é? Sim, os cuidados de saúde primários, é como estava a dizer aí muito bem, têm uma abrangência... São multifacetados, é um universo. Multidisciplinares. Obviamente que nós temos na nossa OLS 10 unidades de saúde familiar, temos 10 unidades de cuidados de saúde personalizados e 7 unidades de cuidados na comunidade, mas também temos um conjunto de profissionais que não são menos importantes naquilo que é a função desempenhada na área dos cuidados de saúde primários, que atuam também em complementariedade com aquilo que são os cuidados prestados nestas unidades, nomeadamente fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, cardiopneumologistas, porque nós também prestamos e temos a capacidade de realização nos nossos centros de saúde de exames e meios complementares de diagnóstico. Também temos postos de colheitas de análises clínicas, portanto fazemos também esta recolha de proximidade nos nossos centros de saúde, e dizer que estes profissionais também prestam um apoio muito importante dentro das suas próprias áreas de intervenção e articulando-se naturalmente, porque esse é um papel muito importante e uma palavra que eu queria dizer muito importante, que são estas unidades articulam-se entre si e permitem referenciar não só doentes entre níveis de cuidados diferentes, isto é, quando existe uma necessidade de resolução de um problema de saúde que ultrapassa a capacidade de resolução dos cuidados de saúde primários, o médico de família tem este papel, que é o papel de gestor, entre aspas, da situação de saúde do doente, encaminhar para onde é o local mais apropriado para determinada condição, mas também ter o apoio destes e a colaboração de todos estes profissionais. Falar agora dos rastreios, também são feitos sim. nestas unidades. Certo? Exatamente. Nós, quando falamos em prevenção, falamos num conjunto, numa palavra muito importante e muito abrangente. Antes de ir propriamente aos rastreios, queria só dar uma nota daquilo que é a prevenção primária, porque a prevenção primária é uma prevenção que tem como objetivo evitar o aparecimento de doenças e nós, aquilo que foi o desenvolvimento dos cuidados de saúde primários na área desta prevenção, não podemos esquecer e não podemos deixar de enquadrar naquilo que são, nomeadamente, as campanhas de vacinação, toda a área de vacinação que tem sido desenvolvida e que é desenvolvida por estes profissionais, nomeadamente aqui também o papel dos enfermeiros de família, dos enfermeiros que desempenham funções nos cuidados de saúde primários. Na área dos rastreios, portanto, aquilo que se pretende é a detecção de doenças numa fase muito precoce do que aquela que seria normalmente detectada quando existem sintomas, e portanto aquilo que nós sabemos é que esta aposta na prevenção e este investimento na prevenção tem depois um retorno muito importante mais à frente na diminuição do número, nomeadamente da carga da doença oncológica. Os rastreios são dirigidos às populações que mais deles beneficiam. E aqui, nos cuidados de saúde primários, é também o médico de família e o grupo, portanto, multiprofissional que está a desempenhar estas funções, que também incentiva, aconselha, faz o direcionamento dos rastreios que nós temos também de base populacional, porque são rastreios dirigidos a todo um grupo populacional específico, nomeadamente com faixas etárias definidas, e nós desenvolvemos todas estas nós, como Unidade Local de Saúde, em particular nos cuidados de saúde primários, estes programas de rastreio. Relativamente aos rastreios, eu creio que é importante dizer a todos não ter medo. Exatamente. Ainda para muita gente a ideia de fazer rastreio é se eu for fazer um rastreio vão descobrir qualquer coisa. Eu não quero que descubram qualquer coisa. É um pouco a lógica da avestruz. A importância de termos estes profissionais formados nestas áreas também faz com que seja capaz de desmistificar muitas vezes estes receios e estes medos, porque obviamente que aquilo que se pretende com os rastreios não é aumentar o número de pessoas com doença, é diminuir o número de pessoas com complicações de doenças. Caçamos as doenças numa fase inicial em que não têm sequer sintomas. Não, se não fizeram o rastreio, as doenças são apanhadas demasiado tarde, muitas vezes, comprometendo a eficácia dos tratamentos. Exatamente. Quando eu falo nos rastreios, posso só dar exemplos do rastreio do cancro do colo do útero, do rastreio do cancro do cólon e reto, do rastreio do cancro da mama, em que nós sabemos que, atuando precocemente na detecção e no diagnóstico destas situações,
permitimos ter tratamentos menos invasivos ou tratamentos que tenham um prognóstico do ponto de vista daquilo que é a doença muito mais favorável. A generalização das ULS foi uma das maiores reformas organizativas do Serviço Nacional de Saúde. Ouvindo, percebemos que é um adepto deste modelo e não é, da forma como funcionam. O que eu lhe pergunto é, o que é que deseja para o futuro destas unidades na ULS Médio Tejo? E é uma palavra-chave que é a integração. Integração, quando nós falamos em unidades, a própria palavra unidade tem uma conotação de junção, de equipa, de todos trabalharmos unindo-nos num objetivo comum de melhorar a saúde da população. Nós, quando passamos para um modelo organizativo em unidade local de saúde, temos um mesmo enquadramento do ponto de vista de gestão de diferentes níveis de cuidados. Obviamente que num contexto em que existe uma partilha de conhecimentos, de procedimentos, em que existem partilhas, e quando falo em partilhas, falo em reuniões multidisciplinares regulares, em ações partilhadas entre aquilo que é a atividade hospitalar, a atividade de cuidados de saúde primários. Nós queremos capacitar tudo aquilo que são as áreas de intervenção dos diferentes profissionais no mesmo sentido de otimizar a capacidade de resolução de problemas. Porque, como eu estava a dizer, se nós tivermos possibilidade de resolver os problemas próximo de casa, com profissionais que têm uma formação e um desenvolvimento profissional que lhes permita ter uma maior capacidade de resolver problemas, vamos conseguir direcionar os recursos que muitas vezes sabemos que não são, pelo menos, abundantes, para as situações efetivamente que mais deles beneficiam e tendo a capacidade de mais facilmente comunicarmos entre todos. E uma noção de que existe sempre uma continuidade de cuidados, independentemente do nível de cuidados em que estamos a falar, quer sejam primários, secundários, continuados ou paliativos, em que a pessoa saberá que está a ter, em cada momento, os cuidados mais adequados à sua situação. Ou seja, trabalho de equipa, práticas de cuidado centradas no paciente. Exatamente. Não deixa de ser curioso, agora que estamos a chegar ao fim, que voltemos ao João Semana, porque a evolução, efetivamente, que tivemos nos últimos anos foi muito direcionada para esta capacidade de trabalho em equipa, independentemente do local onde trabalha o profissional ou o médico, ter a capacidade de ter sempre uma possibilidade de contacto, de apoio, de interligação que lhes permita ter uma melhor capacidade de resolver os problemas, de orientar as situações e de trabalhar em conjunto para a saúde de todos. E dessa forma ter humanização no contacto com o doente, certo? Sim, sem dúvida. E apostar muito na ideia de que o utente é, de facto, um ser humano vulnerável que está à frente do médico, que é também um ser humano. Sim. É um ser humano. E que está numa equipa capacitado, exatamente, mas que está numa posição de comunhão. Sim. A capacitação e uma palavra que hoje também se vai usando muito, que é o empoderamento da capacidade do utente ter o conhecimento para tomar decisões sobre a sua própria saúde. Mas eu estava a pegar um bocadinho também, estava a salientar só a questão também da humanização, pegando também naquilo que é a importância de saber o contexto onde se insere um doente, onde se insere um utente, o contexto familiar, o contexto comunitário, o contexto de crenças, onde é que é necessário muitas vezes promover intervenções, a articulação que é feita com outras estruturas municipais, estruturas do setor social, áreas de intervenção. Todo o apoio possível. Que é o apoio e que o cariz comunitário permite também ter resultados em saúde que são muito mais visíveis e com muito melhores resultados, sem dúvida. Creio que concordará que foi interessante quando disse a pessoa e depois disse utente e depois voltou a dizer pessoa e depois voltou a dizer utente. Ou seja, no fundo os cuidados primários, e creio que concordará, doutor, aliam precisamente essas duas noções, que o utente é uma pessoa. Exatamente. Acima de tudo é uma pessoa. Felizmente, nem todas as pessoas que procuram os cuidados de saúde primários são doentes. Queremos que seja uma área centrada na doença, mas uma área centrada na saúde, na prevenção e na promoção. Todas as áreas associadas
associadas às áreas de intervenção dos cuidados de saúde primários e também da medicina geral e familiar, são voltadas sempre para o atingir este melhor estado de saúde individual e da população. Iniciamos esta segunda série do Haja Saúde com esta ideia de cuidados de saúde primários para todos, por todos, e também a ideia de maior humanismo na saúde. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. O Haja Saúde volta daqui a 15 dias. Fiquem bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais: Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar, e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézero, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!